Hoje nós vamos realizar mais uma parte do nosso projeto, chamado Projeto Memória, que é um projeto do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o CEBES, que tem o objetivo de resgatar a história desse centro, que é uma história bastante densa, importante, de 30 anos. O CEBES foi criado em 1976 e, como vocês sabem, foi uma das entidades responsáveis pela construção da reforma sanitária brasileira, onde um dos resultados principais foi a construção do Sistema Único de Saúde. Então, esse projeto visa resgatar a memória desse centro, das lutas, conquistas, dos conflitos e dos problemas nesses 30 anos de CEBES. E uma parte importante disso é voltar aos nossos ex-presidentes. Então, nós temos hoje aqui o enorme prazer de contar com o ex-presidente do CEBES, Volney Garrafa, que foi presidente de 94 a 96 e que temos um prazer enorme, abriu um espaço na sua agenda para falar para a gente da sua história, da sua trajetória e principalmente do CEBES. É um prazer enorme para o CEBES, para a diretoria do CEBES, que você esteja aqui conosco. E eu queria logo começar a perguntar a você, queria que você começasse assim falando do que foi a sua trajetória política, como é que você entrou na política, como é que isso surgiu, para depois a gente tentar ver o CEBES nessa história. Fala um pouquinho pra Bom, gente. em primeiro lugar, Laura, é uma alegria esse resgate dessas coisas todas, né? Eu acho que até hoje, agora, ano 2008, o CEBES tem um papel muito grande ainda para cumprir, como ele teve nos momentos em que ele foi criado, na época da ditadura, né? Hoje a saúde está se tornando muito burocrática, eu acharia excessivamente burocrática, então o academicista demais, isso é importante, mas não é tudo. Então esse braço, esse pensar político que o CEBES sempre teve, a inquietude, causando desconfortos, né? Eu acho que isso é extremamente necessário para as catarses, para ajudar na síntese, né? Então é um prazer muito grande, é uma emoção até estar retornando pensar esses pensamentos, essas histórias antigas. Olha, a minha história política é aquela de estudante, depois se forma, a gente na área de saúde, vai direcionando para a saúde, eu fui direcionando para a saúde pública, a minha formação, eu sou cirurgião dentista, formado no Rio Grande do Sul, né, e professor da Universidade de Brasília desde 73. Eu me formei no Rio Grande do Sul, fiz o meu pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP, em cancerologia bucal, que eu me especializei, e muito precocemente, quer dizer, eu tinha 28 anos, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia, e aí começou a me incomodar muito essa coisa de que a saúde não levava benefício para a população globalmente considerada. Então é aí que foi a minha politização realmente, né? Em Isso ainda na universidade? Não, depois já na pós-graduação, né? Na universidade não fui tanto, sim, fui presidente do Grêmio da minha faculdade, né? Do Grêmio Estudantil. Na época da ditadura até os Grêmios Estudantis estavam reprimidos, né? Não era bem Grêmio Estudantil, era centro acadêmico, a gente chamava centro acadêmico, mas não era bem centro acadêmico, nem podia dar o nome de centro acadêmico, né? Eu me formei em 68, né? E depois a pós-graduação foi estudo, não tive muita militância não. Mas eu realmente comecei depois de formado mesmo. E você despertou nesse curso de especialização para os problemas da saúde pública, para a relação da saúde pública, dos problemas com a sociedade, enfim, foi eu juntei na tudo, a especialização, e fui logo para o doutorado. Eu, em 74, eu já estava com o doutorado feito, com 27 anos, né? Porque eu fui o último do estado de São Paulo que consegui me inscrever sem fazer mestrado, então fui para o doutorado direto. O último do estado. Ah, foi? 72, 71 foi essa legislação, e aí eu defendi minha tese em março de 74. E nesse período, então, foi um período de efervescência, né? Eu ficava muito incomodado. A ditadura, eu estava no interior do estado de São Paulo, na Unesp, e as coisas da ditadura eram muito pesadas, porque os diretores das faculdades eram todos da ESG, que era a Escola Superior de Guerra, tinham feito a DESG, que era a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, exigiam que de repente se fosse mais cedo para a universidade para cantar o hino nacional de manhã cedo, a gente achava aquilo um absurdo. Então aí essa época começou a me efervescer essas inquietudes grandes, né? Aí fui para Brasília em 73. Você foi para a UNB. Para a UNB, já foi para... Como professor da UNB. Como professor da UNB em 73.
73. Em julho de 73 eu cheguei. Eu estou com 35 anos, 36 anos de UNB já, né? Eu vou ser tombado lá pelo patrimônio da UNB. Pelo patrimônio. Pois é. Então, e na UNB eu fiquei no Instituto de Ciências Biológicas, né? A repressão era muito forte, o reitor da UNB era um capitão de mariguerra, né? E nós começamos um movimento dentro da UNB de criação da Associação dos Professores. Mas era proibido, nós só conseguimos fundar a associação em 78. Né? Eu fui um dos fundadores e já fui presidente dela em 80. Eu fui presidente da Associação dos Professores da UNB de 80 a 82. Ainda na ditadura, foi difícil, sofremos bastante. Né? Mas o SEBS veio nesse entremeio aí. O SEBS começou em 76 e eu lembro muito bem, em outubro de 76, o lançamento da primeira revista foi promover uma mesa redonda lá no Sesc, em Brasília, que as coisas escondidas. E eu fiquei sabendo e fui lá. E foi aí, então bem no começo. Quem estava nessa mesa? Assim? Era o Eduardo Kertes, que trabalhava um dos criadores do PIAS, que era o Programa de Interiorização de Ação de Saúde e Saneamento, já faleceu, queridíssimo amigo, escreveu o prefácio de um livro meu. E de Brasília, minha amiga pessoal, Leda Del Caro Paiva, que era do Departamento de Sociologia, né? E a Leda que nos arrastou para lá. E depois disso aí, nós criamos o SEBS do Distrito Federal. Nós e muita gente mais, né? E esse SEBS do DF foi um dos núcleos mais ativos do SEBS, porque era de Brasília, capital, né? O pessoal, a maioria era aqui do Rio ou de São Paulo, e tínhamos nós lá em Brasília. Então, a minha trajetória política foi por aí. Em 75, um pouco antes, eu fui já indicado por um projeto que chamava-se Projeto de Formação do Cirurgião Dentista para a realidade da América Latina. Então, vinha aluno de vários países da América Latina. E o orientador latino-americano desse programa é um professor exilado que veio da Guatemala porque praticamente massacraram os professores da Universidade da Guatemala na época, a ditadura de lá. Lá foram mortes mesmo dentro da universidade. Esse escapou para vir para cá. Então ele era o coordenador latino-americano e eu era coordenador brasileiro, Jorge Cordon, que até hoje está comigo na UNB, né? Casou com uma brasileira e ficou aqui. E o cordão extremo, guerrilheiro, vindo de guerrilhas da Guatemala, então aí essa coisa foi se aproximando muito, essa relação comigo. Aí a criação do SEBS também me botou dentro disso. E naquela época, os partidos eram quase todos clandestinos, nós tínhamos o MDB. Agora, você tinha uma filiação, uma proximidade, porque isso era muito comum na esquerda na época, né? Você tinha o partido, e o partido, obviamente, tinha presença nas universidades, então tinha aqueles que se inseriam diretamente nos partidos e tinham aqueles que ficavam um pouco como uma vanguarda, um pouco mais... Qual era a sua nesse momento, assim? Eu entrei um pouco depois, a minha ligação era com o MDB e depois PMDB. O MDB. Ou seja, você não teve vinculação com o PCB, o PCdoB, o MR8, desses partidos da época? Eu era ligado às pessoas, mas não era afiliado. As pessoas do PCB, provavelmente? Do Partidão, certamente. Do Partidão. O Aroca, principalmente, porque... Foi uma das coisas que também me chamou para esse movimento de militância na esquerda sanitária foi a tese de doutorado do Aroca. Né? É importante isso aí, o dilema preventivista, porque ali mexeu com a cabeça de todos nós, né? Aqueles cinco níveis de prevenção de livre e claro, que é aquela coisa, e de repente o Aroca desconstrói aquela história e a gente já estava com aquilo prontinho na cabeça, né? Foi muito legal. Então isso aí, você vê como tem um lado de militância, por isso o papel do SEBS, mas o SEBS veiculou esse trabalho do Aroca nas suas revistas, né? E aí, então tem esse lado acadêmico também no meio, né? Que ia sacudindo com a gente, né? Então, isso foi tudo entre 75, 76, 77, 78. E como é que se agregou? Tinha conflito, problemas para... Nesse mesmo período... Para juntar as duas coisas? Eu já estava começando a militar no SEBS do Distrito Federal e eu era presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia, que cuida da patologia de boca. Ela tinha sido fundada em 74, extremamente acadêmica, reacionária, aquele pessoal da USP. Né? Então, eu tinha um lado acadêmico que eu tinha que cumprir como presidente, os congressos anuais que eram na época, né? Me lembro que nós fizemos um grande em Belo Horizonte, outro em Brasília, e tinha esse lado da militância, né? Mas daí quando eu descolei, em 78, eu terminei a minha gestão nessa estomatologia, daí fiquei exclusivamente só no SEBS e no movimento já docente da UNB, que nós já estávamos começando a organizar. Eu passei a ser um dos editores do jornal dos professores da UNB, de 78 a 80, e aí assumi a presidência em 80. E o interessante é que o SEBS, nós nos reuníamos clandestinamente, aos sábados à tarde, num centro jesuíta,
de Brasília. Aonde era esse centro de É na quadra 600, se chama Centro Cultural de Brasília, na quadra 601 Norte, em Brasília. É engraçado porque nós nos reunimos numa sala escondida no subsolo e no lado da nossa tinha a oposição do Sindicato dos Bancários de Brasília, que era do Partido... Escondida também. Junto com nós. Você já era um porão clandestino. Eram 2 porões clandestinos. Era o pessoal do PCB, né, do Partidão, que era a oposição do Sindicato dos Bancários. E nós do SEBS, eu me lembro as pessoas, a Lenita Nicoletti, a Leda Del Caro Paiva da UNB, o Carlyle Guerra de Macedo, que depois foi diretor da ópera, às vezes quando pintava lá, o Alberto Pellegrini, presente sempre, Sérgio Piola, Solon Magalhães Viana, o pessoal do IPE, o Roberto Nogueira, enfim, o pessoal que morava em Brasília, eu estou aqui esquecendo de alguns, mas, enfim, era esse pessoal, o Paranaguá, José Paranaguá Santana, né? Era forte, porque eram pessoas que já tinham experiência, e a maioria deles, o caso do Pellegrini, o pessoal indiretamente ligados ao Partidão, com simpatia, muita amizade aqui com o pessoal do Rio, né? Então nós nos reunimos todo sábado à tarde. As atividades como eram na época? Assim, a gente fazia muito, nós fazíamos a ponte com o Congresso Nacional. Com os parlamentares. Por estarem em Brasília. Nós estávamos em Brasília, então nós... Né, tanto que, por exemplo, o primeiro simpósio de política nacional de saúde foi, eu acho que em outubro de 79, na Câmara dos Deputados. Eu me lembro muito bem os 3 deputados que coordenavam a comissão que antigamente chamava Comissão de Saúde. Euclides Scalco, depois foi presidente do Itaipu Binacional, meu querido amigo até hoje, né? Foi uma grande figura o Scalco. O Max Mauro, que foi governador do Espírito Santo, e o Baldo Dantas, um deputado da Bahia, que depois foi prefeito de Itabuna. Eles 3, os 3 eram progressistas, eram do grupo autêntico do PMDB. Do MDB, então, época, MDB, né? Então, esse simpósio, o primeiro, que foi em outubro de 79, o primeiro, eu costumo dizer para os meus alunos, e conversando com os colegas, com os companheiros do SEBS da época, eu acho que aquela foi talvez a semente mais poderosa, sob o ponto de vista parlamentar, de começo da discussão da reforma sanitária, e do SUDS, depois SUS, essa coisa toda, né? Porque foi o primeiro simpósio, porque essas coisas eram proibidas, só tinham aquele bipartidarismo dentro da Câmara, né? E esses 3 parlamentares seguraram, foi muito legal o simpósio, muito bom, deu visibilidade, a gente conseguiu furar algumas coisas na imprensa, né? E ali já se discutiam os livros do Berlinguer, né? Já estava começando as coisas da reforma sanitária italiana pegar, já vinha, o SEBS já tinha divulgado o livro de Samuel Pessoa, as ideias do professor Carlos Gentili de Mello, né? Então, aquele simpósio foi muito importante, aquele simpósio então foi um dos papéis do SEBS-DF, porque a ideia veio daqui do Rio, mas a gente lá é que montou, fez articulação, que organizou, enfim. Íamos criando confiabilidade dos parlamentares que já nos conheciam, né? E logo depois daí eu me lembro também, uma coisa interessante, isso aqui foi uma coisa importante, que eu acho que talvez nem esteja nos registros do SEBS. Aquele bando de comunistas, um monte de ateus, né? E nós estávamos assessorando a CNBB, Conselho Nacional de Bispos do Brasil, porque os temas que nos uniam eram os temas sociais e políticos, né? E a CNBB resolveu, no ano 1980, criar a campanha da fraternidade com o tema Saúde para Todos, né? Então, foi muito engraçado, porque quem fez o conteúdo praticamente da cartilha da CNBB fomos nós, aqueles comunistas, aqueles esquerdistas do SEBS. E você lembra do conteúdo da cartilha? Teve algum problema? Assim? Não, era conteúdo... Não, porque era um conteúdo ideológico, era um conteúdo de saúde como direito de todos. Saúde era a essência do que foi o saúde e condições sociais, isso, certamente. Universalidade do acesso, né? Essa questão dos direitos, né, das pessoas, da questão da equidade, né? Tratar as pessoas que precisam mais com mais atenção e tal. Quer dizer, o que nós dizíamos era o que realmente a esquerda da Igreja Católica também defendia. Também né? defendia. Então o nome do SEBS não apareceu, mas a cartilha foi feita. Foi feita dentro do SEBS. Pelo SEBS. O Pellegrini, eu, Sérgio Piola, nós é que fizemos todos os textos básicos, né? Que depois a CNBB ajustou, né, para as cartilhas que foram distribuídas em todas as igrejas do Brasil, em todas as paróquias. Foi um ano todo de discussão. Você não guardou isso não? A gente não tem, eu acho. Pois é, mas a CNBB deve ter. Isso é bom buscar para acervo. Esse é um bom documento para a gente buscar. A CNBB estava começando naquela época com as campanhas da fraternidade. Eu acho que essa deve ter sido a 3ª ou 4ª. Né? O terceiro, eu não me lembro, mas ela chamava-se Saúde para Todos, você vê. Né? Que era exatamente a bandeira, pelo nome, né? Pela bandeira, já tinha uma mãozinha lá do SEBS. Então não dá, os padres não podiam botar lá o negócio do SEBS, porque o SEBS é aquela coisa meio, né? Meio clandestina, meio esquerda. Como é que era a relação de vocês, assim, entre vocês, o grupo?
lá de Brasília? Era muito fraterna, porque era uma época, era muito fácil naquele tempo, porque o inimigo comum era muito visível, que era a ditadura. Então a gente terminava as reuniões do SEBS, a gente ia para um barzinho tomar uma cerveja sábado de tarde. Então havia uma amizade muito grande durante a semana, a gente se telefonava com cuidado, obviamente, né? Mas nós nos encontrávamos e esse trabalho da Câmara, nós fazíamos rodízios, sempre tinha um ou outro na Câmara, né? A gente ia repassando as notícias aqui para o pessoal do Rio, de São Paulo. Então havia um diálogo era muito cordial, realmente não tinha, naquela época não tinha racha nenhum, não. E foram amizades que ficaram? Ficaram, até hoje. Amizades até hoje. sólidas, né? Sólidas, Feitas ali, né? Fundadas ali no movimento, Sem né? dúvida. Você vê, quando eu fui fazer um pós-doutorado na Itália em 91, eu não conhecia pessoalmente o professor Berlinguer. E o Aroca, e o Eleutério, e o Márcio, três comunistas antigos, me deram as recomendações. Pô, o professor Berlinguer me recebeu na casa dele, hoje é um grande amigo meu, né? Somos amigos de casa, eu fico na casa dele em Roma. Mas foi por essas vias, então, amizades que se criaram e se fortaleceram muito com o tempo, né? O Sérgio Aroca, por exemplo, foi um amigo muito querido meu, né? Uma das últimas atividades que o Aroca fez, eu fui entrevistado no Pasquim renovado aqui do Ziraldo aqui, e aí o Ziraldo me pediu, Volney, se indique uma ou duas pessoas para te entrevistar. E eu sugeri o Sérgio, que tinha sido entrevistado um pouco antes de mim. A casa se entrevistou naquele tijolão de 8, 10 páginas no Pasquim. Então nós passamos um dia inteiro no Pasquim, o Sérgio e eu, e foi, eu acho que a última vez que eu vi o Sérgio saudável. Ele já tinha feito a primeira cirurgia e tal, e ele estava num momento excelente. E depois dali ele não recuperou mais, sabe? Então eu guardo muito do Sérgio Isso foi quando? Isso você lembra? Isso aqui, agora que ano que isso que eu não já bem mais agora, não, isso já ele bem, morreu em 2003. Isso já é 2002, por aí. 2002, um pouquinho antes. Talvez até 2002, fim de 2002, eu acho, né? Mas então, a sua pergunta, como é que essas amizades... Não, essas amizades ficaram muito sólidas, né? Até hoje são amizades... São pessoas de casa. Quem se foi, assim, no caminho que perdeu, que morreu, além do Aroca, obviamente? O Eric, né? O Eric Gênero Rosas, que foi presidente do SEBS na época da transição da Nova República para a 8ª Conferência, né? O Eric foi fundamental, companheirão. O Eric participava dessas reuniões, ele estava aqui no Rio ainda, mas de vez em quando ele participava das nossas reuniões em Brasília. O Luiz Felipe também, né? Felipe Moreira Lima, o pai dele era da aeronáutica, um grande comandante da aeronáutica, mas ele estava com a gente lá. O Eric faleceu, o Jorge Adriano, que foi secretário da nossa gestão, né, também, né, mais tarde, né, mas enfim, o Aroca, né, mas naquele tempo eram todos, meu Deus, a turma toda, o pessoal da Bahia, Sebastião Loureiro. O Sebastião, grande sebiano também. Grande Sebastião. Ô Volney, eu queria ouvir de você assim, um pouquinho, você fala dessa trajetória política e da trajetória profissional. Como é que essas coisas, em algum momento, porque você começou lá em 76 e você foi assumir a presidência do SEBS em 90. Ou seja, você ficou esse tempo inteiro, teve algum interregno quando você foi para Roma, que você se afastou? Conta um pouquinho, como é que você juntou essas duas coisas depois da fundação do SEBS? Não, eu fiquei porque eu não me lembro que ano que o professor Gentili morreu. Acho que o professor Gentili morreu em 78, se eu não me engano, 79, por aí, o professor Carlos Gentili de Mello. E o Carlos Gentili escrevia muito nos jornais. E eu escrevia muito em jornal, né? Então eu comecei a escrever nos jornais de Brasília, um pouco na Folha e tal. E o Eduardo Kessler que me enchia muito. O Gentili morreu, tem que alguém... Eu jamais ia substituir o Gentili, né? Mas eu acabei que em Brasília tinha um jornal que dava espaço, chamado Jornal de Brasília. Então, de 78 até 82, eu escrevia praticamente toda semana no Jornal de Brasília. E aí nós fizemos um livrinho. Esse livrinho foi editado pela Axiamé, aqui do Rio, isso. O Carlos Augusto Quadra, né? O Quadra que foi o editor do livro, chamou-se Contra o Monopólio da Saúde. Esse livro me deu uma alegria muito grande, né? O Eduardo Kessler fez o prefácio, e o livro foi um condensado
daqueles artigos meus de jornal. Mas os artiguinhos eram nitroglicerina pura, porque Só bomba. A gente era muito corajoso, né? A gente mandava ver, falava as coisas e... Então, você me perguntou como é que era isso aí. Então, porque 80, isso foi até 82, eu assumi a presidência da Associação dos Professores da Universidade de Brasília, né? E aí fiquei nessa outra militância dentro da universidade, mas nunca deixei o SEBS, sempre junto, né? E militando na saúde também, mas não como dirigente, né? E em 85, quando cai a ditadura, nós fizemos uma eleição na UNB, né, e o reitor ganhou a reitoria, o Cristóvão Buarque, que era o nosso candidato. 85, né? 85, é. Aí eu virei pró-reitor da UNB de 85 a 89, de extensão universitária. E aonde a gente meteu essa coisa da saúde, ajudamos muito a Conferência Nacional de Saúde, a UNB dava, né? A primeira Conferência Nacional de Saúde bucal, eu fui, que é uma setorial, eu fui o presidente, fizemos na UNB, né? Contra a odontologia brasileira toda, que era tremendamente elitista na época, né? Na época o secretário da conferência é hoje o assessor especial do presidente Lula, o senhor Edeberg do Nascimento Barbosa, que é dentista, o Berge, que é meu aluno de mestrado, inclusive hoje, né? Tudo junto, essas coisas. Você né? era um grande armador, né? Pois é, então eu fiquei até 89 na pró-reitoria da UNB, mas sempre trabalhando junto com o SEBS. E com o SEBS e na saúde pública. Na saúde pública sempre, né? Aí fui direcionando a minha vida cada vez mais para a saúde pública, né? E em 90, terminou a gestão em 89, fiz concurso para titular na Universidade de Brasília e decidi sair para fazer um pós-doutorado. Então aí é que eu fui para a Itália. Eu fui para a Itália em 91, fiquei de 91 a 93 em Roma, estudando com o professor Giovanni Berlinguer. O que representou o SEBS na sua vida, assim, no sentido mais geral? E depois eu queria voltar quando você foi para a diretoria, que você contasse tudo para a gente. Mas, assim, entender um pouco o que o SEBS, como projeto, como atividade de vida, representou na sua vida particular. Olha, a maioria das pessoas do SEBS já criaram o SEBS já altamente politizados. Eu me politizei muito com o SEBS, a minha foi diferente. Quer dizer, eu tinha a minha coisa dentro de mim, né? Mas o SEBS me abriu os olhos para todas as questões, as contradições no campo da saúde, né? E eu achei, digo, é isso que eu quero. Achei a palavra é essa, achei a minha turma, sabe? Então, quando nós começamos essas reuniões semanais em Brasília, pô, aquilo para mim era uma beleza. O sábado era um dia de alegria para mim, encontrar com o pessoal. Para encontrar. Porque aquele tempo a gente não tinha muito com quem conversar. Você já tinha militância política antes de ir para Não, o SEBS? partidária não. Militância dentro das universidades, aquela coisa mais tentativa de criar associações de professores dentro das universidades, né? E mais de protesto isolado, quer dizer, isolado em pequenos grupos, mas uma coisa que não andava muito. Então, quando eu me deparei com o SEBS, para mim foi uma beleza, porque encontrei um grupo que pensava as questões de saúde como eu achava que deveriam ser, né? Então, cresci muito com isso aí. Então, para mim foi uma sorte isso. Quando eu li o primeiro número da revista do SEBS, eu digo, é isso aqui mesmo, aquela revista com aquela capinha de jornal. Né? Fala de momentos assim difíceis, porque nessa época da ditadura certamente tinha, você falava dessa coisa de vocês fazerem a reunião clandestina no sábado à tarde, no porão, né? Momentos difíceis nesse período ainda, né? Até 85, até uma... Olha, as construções dessas reuniões, esse primeiro simpósio de política nacional de saúde na Câmara, tudo era difícil, né? Cada palavra que a gente botava num cartaz para convocação, você tinha que pensar o que ia botar. Porque conforme o que você colocasse, o cartaz era retirado, a reunião podia ser suspensa, né? Porque a censura funcionava, né? Então era isso, era nesse sentido. Mas as pressões fortes, pessoais que eu tive foi muito dentro da universidade, né? Na Universidade de Brasília, porque o reitor era um capitão de mar e guerra, o Azevedo, né? Era o conhecido, feroz reitor da UNB. E eu, primeiro como editor do jornal da universidade, do jornal do sindicato, né? Que na época não era sindicato, era a Associação dos Professores, de 78 a 80. E em 80 eu assumi a presidência, né? A Associação dos Professores funcionava fora da universidade. Era clandestina também. Era no edifício Márcia, lá em Brasília, no setor comercial sul. E quando eu assumi, foi no auditório desse centro cultural, porque a gente era muito de casa com esses jesuítas de esquerda.
E então a gente se reuniu, o SEBS, lá embaixo, e disse assim, a minha posse vai ser lá onde é que a gente se reúne com a turma do SEBS, mas só que no auditóriozinho. Os padres nos emprestaram, não cobraram nada. Então a minha posse como presidente da Associação dos Professores da UNB foi o primeiro ato público realmente da associação nossa. E eu, num lampejo assim, de coragem, que hoje provavelmente eu não teria, eu disse assim, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, a sede da associação passa a ser na minha sala, dentro da universidade. Né? E nós mudamos tudo para dentro da minha sala. E aí começou a ficar pesado, né? Ficou pesado, eu recebi telefonemas em casa, ameaças, o reitor criou vários processos de demissão contra mim, né? E aí eu consegui, entrei na diretoria, via partidão, entrei na diretoria do Sindicato dos Professores do Distrito Federal para ter imunidade sindical. Mas aí você já tinha se partidarizado, ou não? Aí nós já estávamos todos, eu já estava dentro do MDB. Né? Nós criamos o grupo, dentro do grupo autêntico do MDB, e o MDB, que depois virou PMDB, tinha uma fundação de estudos chamada Fundação Pedroso Horta. E então nós usamos a Fundação Pedroso Horta como uma espécie de um nicho de resistência. E eu coordenava a área de saúde dentro da Fundação Pedroso Horta no Distrito Federal. E aí a gente fazia tudo junto com o SEBS. Né? Qualquer coisa que fazia, uma reunião no Congresso. O SEBS também servia de alavanca política também, certamente, nesse sentido? A gente fazia qualquer coisa, botava o nome do SEBS, apoio, patrocínio, aquelas coisas, né? E era muito esse papel de como a gente morava em Brasília, e nós tínhamos um acesso muito... E Brasília era muito pequeno, 78, 80, Brasília era uma cidade pequena, todo mundo se encontrava, tinha meia dúzia de restaurantes. Então os parlamentares de esquerda, a gente tinha uma relação pessoal, jogava futebol junto no fim de semana. Então nós éramos a ponte sempre para qualquer atividade no Congresso, isso aí facilitava muito, né? Então, tanto Fundação Pedroso Horta como o SEB, no final tudo misturado. E a gente usava também a alavanca da UNB, quer dizer, a Associação dos Professores botava tudo junto no mesmo bolo. Então, tinha uma atividade para fazer, né? E em Brasília tinha uma outra coisa, Brasília não tinha representação política naquela época. Então, tinha uma frente de entidades do Distrito Federal, a frente de entidades. Nós botamos o SEBS dentro da frente de entidades também. O Chico Vigilante, que hoje é um deputado, presidente do PT do Distrito Federal, a gente se reunia num lugar chamado Praça do Povo, em frente, hoje, onde é a loja americana, pô, cansamos de correr da polícia ali, porque era proibida a reunião, a gente se reunia lá para fazer confusão, e a polícia chegava, a gente corria, né? Então, indiretamente, o SEBS, às vezes a gente colocava o nome do SEBS também nas conclamações. O SEBS funcionava, então, também como uma entidade controlada pelo regime que não podia aparecer. O SEBS era incômodo, né? Nós preferíamos não ficar dando muita bandeira, quer dizer, nós aparecíamos nos eventos, né? Mas, digamos, nós não tínhamos uma sede fixa, era na casa da gente, né? As coisas, ia fazer um manifesto, a gente fazia isso em casa e tal, e nos reuníamos esses sábados à tarde, então, nesse Centro Cultural dos Jesuítas. Né? Vendia revista? Ah, sim, vendíamos todo, mãe e mão, na universidade. Ia, né? Na universidade. Isso, depois ficava... isso é que você estava falando antes, tinha essa frente importante do parlamento, tinha essa relação com a universidade, com os estudantes, né? Essa um pouco com a CNBB, que você falou que, obviamente, tinha uma vinculação através de alguns colegas, essa foi episódio. E que outras? Porque o movimento também devia ser fraco na época, em Brasília, um pouco ainda, né? O movimento de Brasília era chamado Frente de Entidades, então os sindicatos eram proibidos naquela época, então eram entidades. 79, 80 que começou a ser possível a sindicalização. Já a OAB, né? Talvez um pouco. Sim, a OAB como resistência, né? O movimento dos médicos não era organizado em Brasília? Não tinha o Sindicato dos Médicos, mas ainda não se chamava sindicato, era Associação Profissional dos Médicos e tal, né? Porque realmente a palavra sindicato pôde ser permitida, acho que foi 80 para 81, né? Porque o Sindicato dos Professores foi o primeiro. Então teve uma primeira diretoria de 80 a 83, eu entrei na de 83 a 86 para exatamente ter essa imunidade sindical, porque o reitor não me mandasse para, não me demitisse da universidade, né? E essa frente de identidade é interessante, porque quando o SEBS não chegou a fazer parte da frente de identidade do Distrito Federal, mas a Associação dos Professores da UNB, sim, queriam nos tirar, porque nós não éramos sindicato. Eu digo, olha, se vocês nos tirarem, nós somos fundadores disso aqui, nós vamos criar uma maior confusão. Essa foi uma briga que deu. Aí nós ficamos a única entidade não sindical que fazia parte da frente. Da frente. Mas a gente tinha um grupo de saúde forte dentro da frente de entidades. Via também a Fundação Pedroso Horta do PMDB, que o grupo de saúde era forte e que tinha completo vínculo com o SEBS. Essa ideia de frente, que é uma ideia da transição, né, construída um pouco pela transição, isso era
claro, assim, na época, ou era um pouco o caminho que tinha? Não, era o Você caminho que lembra tinha. disso? No momento que o PT começou a crescer, aí começou a dar divisão, né? Porque eu não fui para o PT. Hoje eu sou filiado do PT, naquela época eu não fui para o PT. Então, nós ficamos dentro do MDB, né, do PMDB depois, e quando o PT começou a crescer, por exemplo, no Sindicato dos Professores, em 83, nós batemos chapa, nós contra o PT, né, e ganhamos, né. E depois, eu acho que o PT só ganhou o Sindicato dos Professores em Brasília em 89. Mas, enfim, essa divisão já se fazia sentir, né? Mas você ficou no PMDB aí, já PMDB, né, depois da PMDB. reforma. Ficou até quando? Depois você foi para o PT? Não, tive outra passagem. Eu fiquei no PMDB, né, eu não quis ir para o PT. Eu fundei o PSDB, sou um dos primeiros fundadores, porque eu trabalho muito com essa questão do socialismo democrático, né? Então, pegando a Internacional Socialista de 1904, eu digo, o caminho tem que ser isso aqui. E o PSDB tinha três linhas: a democracia cristã com o Franco Montoro, né? a social-democracia com o Fernando Henrique Cardoso e o socialismo democrático, que era um deputado de Brasília, o Sigmaringa Seixas, querido amigo meu, né? E que nos ajudava nos anos 70 a tirar. A polícia prendia os estudantes do UNB, ele era o único advogado, ele e o pai dele, o velhinho Sigmaringa, a gente telefonava para eles para ajudar a tirar os meninos da cadeia, e o Sig resolvemos ir juntos, né? Era mais a linha do pessoal do Mário Covas e com o Euclides Scalco, porque o Scalco sempre foi um amigo do SEBS, né? Então o Scalco falou, nem vamos fundar o PSDB. Mas eu acho que eu fui fundador e fui um dos primeiros que saiu, talvez tenha sido o primeiro que saiu, eu me desencantei muito cedo, né? Porque o PSDB criou uma fundação chamada Fundação Teotônio Vilela. Teotônio Vilela do PSDB, acho que é isso, né? Isso. E aí, dentro da fundação, o Scalco era secretário executivo do partido, o Scalco disse assim, vão criar um instituto de formação e organização partidária. Eu trabalhei quase um ano naquela... Dá uma raiva até quando eu penso nisso, eu perdi meu tempo. Eu montei um esquema todo de socialismo democrático para a gente criar um programa nacional, né? Totalmente por meio de ensino à distância, eu já estava com uma experiência muito boa da Universidade de Brasília, então a gente ia treinar núcleos estaduais e os núcleos estaduais iam replicar para os núcleos municipais. Criar uma discussão ideológica do que é o socialismo democrático, né? E aí o grupo do Fernando Henrique seguraram isso o tempo todo. Foi o Fernando Henrique, o Montoro, Fernando Henrique basicamente, sabe? Qual foi o motivo da sua saída aí? E aí eu me enchi o saco, caí fora, eu não vou, essa aqui virou de direita, essa aqui virou de direita, eu não vou fazer. Isso quando? Isso foi 89, 90, 89, né? Um pouco antes 90. de eu ir para a Itália. Né? E aí eu digo, não, eu saí, então antes de ir para a Itália eu saí, larguei de mão, né? Larguei de mão e não quis mais, e quando eu voltei da Itália, daí eu entrei no PT. Qual era a importância dessa formação? Inclusive na época que você estava na presidência do SEBS, 2 ou 3 revistas trataram, se eu não estou enganada, da questão dos recursos humanos, né? E você agora falando da formação do socialismo democrático, esse é um tema que nos chama muita atenção hoje, né? A formação dos jovens, né? Para a reforma sanitária, para a saúde pública. Como é que você via na época? Isso era consciente, assim, a ideia da formação, da importância da formação? Já se estava começando a trabalhar essa importância da questão dos recursos humanos, a formação de recursos humanos. E como deu um vazio depois da nova república, quer dizer, morre o Tancredo, né? Aí vem o Sarney, que era um pau-mandado da ditadura para ser o presidente, né? Foi complicado, aquilo o doutor Ulisses Guimarães não quis assumir e tal, ficou o Sarney. Então foi apesar de que no Ministério da Saúde ficou uma pessoa conservadora, que foi o ministro Carlos Santana. A sorte é que o Eleutério era o secretário executivo e segurava todas as coisas, né? Então o Ministério da Saúde, naquela época, o nome do Eleutério foi um nome extraordinariamente importante, né? O Ézio, na Previdência Social, o Ézio Cordeiro, que é uma figura, o Ézio é dos primeiros também, né? Pô, o Ézio é meu querido amigo também. Então, esses dinossauros são todos os nossos... Eu sou um pouquinho mais novo que eles, mas somos contemporâneos. Faça questão de dizer, reafirme. Mas não muito. Continuou no SEBS esse tempo todo? Sim, todo esse tempo, sempre no SEBS. Sempre, depois, às vezes fazia parte de conselho fiscal, dessas coisas. Mas nessa época, então, deu esse vazio pós-queda da ditadura, então deu um vazio ideológico, depois da 8ª conferência, o SUS, então essa coisa de que nós... E o pessoal nosso foi todo para os serviços também, então os anos 90 foram complicados para a luta político-sanitária, né? A Brasco cresceu muito, né? A via acadêmica cresceu muito, nós nos voltamos realmente muito para dentro da universidade.
Então, quando eu voltei da Itália, depois de 2 anos lá com o professor Berlinguer, aí assumi o SEBS em 94, né? O SEBS tinha ficado primeiro em Londrina, depois com o Eleutério, e a revista nós fazíamos lá em Londrina, muito dedicada aos recursos humanos. Mas eu me lembro, por exemplo, a primeira revista da gestão que eu fiz parte, né, foi exatamente na eleição de 94. Nós colocamos a posição dos 3 candidatos que nós poderíamos aceitar. Um deles era o Quercia. O Quercia era pelo PMDB, era o Lula pelo PT e o Fernando Henrique pelo PSDB. Foram os 3 que nós só damos espaço para esses 3 dentro da revista Nação de Debate 94. Qual era a proposta deles de saúde? E fizemos um simpósio, o Scalco que foi defender a posição do Fernando Henrique, né? Eu não me lembro quem foi a do Quercia e a do PT, eu não me lembro também quem foi. Mas, enfim, mas era plural. Você vê que até o PMDB do Quercia tinha espaço em 94 aí, né? E fizeram essa discussão e assumiram posição na época? O SEBS ele não assumiu a posição, né? Mas obviamente que eram princípios, todos os princípios da reforma sanitária, os princípios do SUS, né? Estavam todos explicitados nessa, porque a revista tinha as plataformas dos 3 candidatos, mas vinha um monte de artigos antes e depois. Claro, já conduzindo. Claro, obviamente. Mas peraí, quando você entra no PT, você não, falou não, 89. Não, 89 eu fui para o PSDB. Você 88, foi pro PSDB, 88. Aí você ficou um ano e pouco, qualquer coisa, fundou. 2 anos, Aí depois você já foi para o PT. Já o PT, eu queria entender, o PT e o SEBS. Eu fui presidente do SEBS em 94, 96. Eu acho que foi nessa época que eu me filiei, eu acho que é o PT. Ao PT. Já no final da gestão, 95. Mas era 96. O PT, era um partido que... Não, mas ou é para não ficar sem partido? A minha filiação ao PT sempre foi, eu nunca fui muito militante, não voto, né? Pago meus dízimos lá, mas não sou muito... E a diretoria dessa época era também bastante... Não, a diretoria... vinculada a partido, não era? A diretoria era todo mundo partidão. Ou ainda era partido sanitário? Não, era o partido sanitário, mas o PT nunca gostou dessa história de partido sanitário, né? A minha do PT foi muito por causa de amigos de Brasília. Era uma coisa muito localizada em Brasília, né? O vice da minha gestão era o Eleutério, partidão, o Jorge Adriano, partidão, a Samara, né, o Roberto Brant, era toda a turma do partidão, né? E eu me sentia muito bem, né? A minha coisa meio do PT foi meio via Brasília mesmo, por causa das injunções locais do Distrito Federal, né, que já tinha representação política, e era muito complicado, porque Brasília polarizou muito com o Roriz para um lado, uma direitona braba, populista, né? E o PT realmente foi o partido, digamos, que degladiava, né? Tanto que o Cristóvão Buarque depois ficou governador, né, em 98. Você disse, né? que aí os anos 90 representaram um pouco um recesso aí, um vazio, mas e o SEBS conseguiu cumprir esse papel? Olha, a gente trabalhava muito para pelo menos manter a revista, né? Quando eu assumi, a revista estava bastante atrasada, porque a revista era feita em Londrina, né? Era mais barato para nós. Nós tínhamos dificuldade de recursos também, né? Então, um outro que estava em algum lugar do Ministério da Saúde arrumava um dinheirinho daquilo. Era sempre assim, né? O Central de Medicamentos, antes, quando ela existia, era sempre uma coisa... E aí, então, dava dinheiro, a gente fazia as revistas, né? Aí a ideia das divulgações surgiu daí, né? Então, na minha gestão, nós fizemos a divulgação do número 9 ao número 14, 9, 10, são 6, né? Em 2 anos. Bastante, né? E fizemos 6 números da Saúde em Debate também. Esses eram financiados? Na época, a divulgação era? Era financiados, por exemplo, era um número sobre a questão de odontologia, né? Então, o pessoal da odontologia tinha que arrumar dinheiro, né? Aí tinha outra sobre o programa lá, o Reúne, aqueles programas da Fundação Kellogg, tinha até dinheiro dos Estados Unidos ali para fazer alguns números, né? E a revista nossa saía, às vezes a gente fazia o seguinte, pegava o dinheiro e embutia também um pouquinho na revista, né? Na revista, não a divulgação, a Saúde em Debate. Botava na Saúde em Debate. E na nossa gestão nós fizemos do 43 até o 48. E o 49,50 foi um número junto, esse eu não me lembro, mas eu acho que foi o último número da nossa gestão, uma coisa que eu não recordo foi mesmo. Uma boa gestão em termos de publicação. Pois é, mas era o que nós fazíamos, né? E continuamos muito nessa época com esse papel no Congresso. Né? Esse papel de diálogo com os partidos, né? Porque o SEBS, os parlamentares de esquerda sempre tiveram muita confiança no SEBS. E aí falava como SEBS mesmo. Ah, sim, tranquilamente. Por exemplo, chega um projeto de lei
com qualquer coisa sobre saúde, eles sempre nos chamavam, os parlamentares. Já conheciam, sabiam o telefone, sabiam quem procurar, né? O Eleutério era uma pessoa extremamente articulada, né? Então ele era o nosso grande vetor. Eu também conhecia muita gente naquela época, né? Então o SEB sempre era dava segurança para o parlamentar de esquerda se o conteúdo de um projeto, o conteúdo de alguma coisa que fosse rolar na Câmara, a gente dissesse, olha, pode tocar, eles Tinha que ter ficavam... a chancela do SEBS, era uma garantia. É, mas não era só nós do Distrito Federal, nós éramos, digamos, os facilitadores. A gente pegava esse material, aí já mandava para o pessoal daqui, Rio, Pernambuco, Bahia, todo mundo lia. Tá? O SEB sempre foi muito democrático, muito capilar nessas coisas, né? Então a gente tomava posições, manifestos em alguns momentos que foram necessários serem feitos. A conferência de 96, né, a conferência de 96, o Berlinguer veio, foi uma grande conferência, era o Adilho Jatene, o ministro da Saúde. O SEBS teve uma visibilidade muito grande na conferência de 96, né? Ele contra o SEBS ainda, mas aí já estava começando a coisa a ficar indo muito para o lado acadêmico. Não é que o lado acadêmico seja ruim, eu sou acadêmico também, né? Mas eu sempre reforço isso. Faz falta uma entidade como o SEBS, porque não adianta. A visão estritamente acadêmica, por mais progressista que seja, e que faça análise de conjuntura, críticas, né? Que seja intervencionista, falta aquele molho de você poder dizer à vontade algumas coisas que são necessárias, né? E o SEBS eu acho que tem esse grande papel. Hoje, mais do que nunca, com o SUS aí sempre sendo bombardeado, acho que o SEBS tem que ser a vanguarda da defesa dessas ideias. A que se atribui nesse momento da conjuntura, assim, meados da década de 90, essa tendência para uma coisa mais acadêmica do movimento sanitário como um todo, assim, ou seja, várias pessoas que assumiram mais uma posição mais acadêmica e se perde esse conteúdo mais político ou mais politizado nessas pessoas e nesses atores? A que se atribui? Eu penso que a experiência política dos militantes do SEBS que entraram dentro do sistema. O pessoal nosso foi para as prefeituras, foi para a secretaria, foi para dentro do poder, viramos poder, né? Quase todos, né? É uma contribuição extremamente importante, porque, por exemplo, o que era promoção de saúde até os anos 80? Hoje você tem os programas de saúde da família, essas coisas já têm um viés ideológico, apesar de todas as dificuldades, os problemas, mas tem um peso digamos, de enraizamento dentro da visão, por exemplo, de promoção de saúde. Só que, por outro lado, esvaziou muito o movimento político, porque as pessoas ficaram totalmente, sucumbiram às burocracias, aos seus trabalhos, às suas agendas técnicas, né? Começou a fazer falta isso, né? Eu acho que agora, e aí eu acho que a Sônia Fleury tem um papel, vocês estão tendo um papel extraordinariamente importante, eu acho que a própria Sara também, a Sara começou a ajudar essa reorganização, Paulo Amarante, mas esse é um momento importante de resgate dessas coisas. Eu acho que está vivo ainda, né? Mas nós nos esparramamos demais, né? E todo mundo entrou nos seus compromissos de coisa, nas universidades. Eu fiquei muito na universidade também, né? E a gente sente falta dessas coisas, né? E esse momento desse resgate, você está achando que é oportuno? Extremamente oportuno. Agora, não adianta nós, os antigos, acharmos que isso é bom, porque é um pouco saudosismo, né? Exato. Nós temos que puxar o pessoal novo, né? Mas então, se o SEBS começa a se mexer, começa a fazer publicações, eu acho que nós não podemos ser Estado, né? Eu sou muito crítico, por exemplo, o Ministério da Saúde nesse momento, eu falo com toda a franqueza, virou muito fiocruz o Ministério da Saúde, né? Não me agrada isso aí, está demais, né? Em Brasília causa desconforto, o PT não está confortável com isso também, né? Então isso não é bom não, né? Eu acho que nós temos que ter a independência. Então um documento que o SEBS fez há pouco tempo, né, com críticas ao SUS, não pode ficar só batendo palma não, apesar de que o ministro é nosso companheiro, essa é a razão dialética do próprio crescimento de todas as coisas, né? E o SEBS tem que ser isso aí, o SEBS tem que se antecipar ao futuro, ele tem que chatear, ele perturbar, tem que incomodar, né? A como dialética, você exato, buscar o que não está bem e colocar, quer dizer, não vamos deixar de aplaudir o que está sendo bem feito, mas de maneira nenhuma, tem um monte de coisas erradas, né? A questão do financiamento da saúde, até hoje o Brasil continua com esses índices vergonhosos. A mortalidade infantil, melhorou a mortalidade... Não melhorou, despiorou. Né? Usar um verbo do Magre, lembra? O Magre é aquele ministro do trabalho do tempo do Collor, né? Não melhorou, despiorou, porque você vai pegar... eu estou vindo de El Salvador, agora nesse dia que estou dando entrevista para vocês, El Salvador, a mortalidade infantil está 13 por... Pô, aqui está 20 e tantos, quer dizer, El Salvador é um país que tem um
quinto do Rio de Janeiro tem 5,5 milhões de pessoas, a moeda é dólar, sofre para burro, então não é que melhorou. Então tem um monte de coisas que estão erradas. O nosso orçamento sanitário é vergonhoso, quer dizer, é muito pequeno, né? Então gasta-se pouco, realmente não é prioridade de saúde nesse país, né? Então essas coisas não está certo isso aí. E o SEBS eu acho que tem que ser, a sua voz é importante nesse sentido, né? Cobrado do Congresso Nacional, cobrado do Executivo, né? E eu acho que nós temos força e temos peso histórico para isso, temos quadros capacitados e livres, né? Eu acho que isso, o SEBS tem essa liberdade, né? Não podemos ficar atrelados a essas coisas não. Partido é partido, mas... Exato. Lá em 94, 96, nesse período da sua diretoria, tinha também bastante espaço para a colocação das críticas ao governo, tinha racha na diretoria com relação à posição de governo. Nós pegamos bem o começo do governo Fernando Henrique, 94, 98, foi a primeira gestão dele, depois 98, 2002, né? A gente ficou meio era uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio estranha. A gente ficou meio na academia, tanto que produzindo tanto o número da Saúde Debate como a divulgação, né? A gente era difícil mobilizar, né? E além do mais, tiveram pessoas que foram para o Ministério do Fernando Henrique, que eram o secretário executivo, acho, do Fernando Henrique. Bom, tinha o doutor Mercadante, lá de São Paulo, tinha o Seixas, né? O Seixas, as primeiras... Esse primeiro simpósio que eu te falei do SESC, em 76, quando foi apresentada a revista do SEBS, era o Seixas, a Leda Del Caro Paiva e o Eduardo Kertz. Quer dizer, então, o Seixas estava no governo, né? O Seixas nunca foi grande esquerda, assim, mas é um sujeito progressista que estava sempre junto com a gente nessas coisas. O Luiz Carlos Seixas, o filho dele hoje também é sanitarista e tal. Então tinha isso, então deu meio um vazio, uma dificuldade. A gente ficou assim, uma certa perplexidade. Não sabia, não mobilizava muito. Algumas coisas, a gente fazia alguns manifestos, o Eleutério principalmente sempre estava querendo fazer manifesto, mas a gente fazia e tal, levava para o Congresso. Era um papel a gente ficava muito no papel dentro da Câmara, né? Dentro da Câmara acho que a gente teve um papel importante no sentido de que alguns projetos que hoje ajudaram na construção do SUS, né, eles andaram muito porque o SEBS ficava lá, digamos, ajustando melhor alguns projetos de lei para os deputados encaminharem. Fazia o bastidor também do Congresso. E muito. Isso a gente fez muito sempre, Mas na diretoria teve algum racha de posição? Não. A posição era mais ou menos hegemônica? Era muito tranquila. Nós tínhamos uma sede enorme, porque o Eleutério coordenava o Núcleo de Saúde Pública da UNB. Que era a sede. O SEBS funcionava junto lá. Então nós tínhamos um andar inteiro, onde hoje é a editora da UNB, no setor comercial sul, um lugar super bem localizado, né? E nós tínhamos 2 salas ótimas lá, né? E era uma diretoria boa, todos éramos muito amigos, né? Então e funcionava. Eu era o presidente, o Jorge Adriano era o secretário, figura ótima, eram tarefeiros, todo mundo tarefeiro, aqueles militantes antigos, né? A Samara tesoureira, nunca tinha muito dinheiro, mas sempre dava um jeito. Então, Como é que funcionava a diretoria, como é hoje? Tinha um conselho consultivo, tinha... O conselho consultivo Porque que a gente esse nosso consultava, estatuto já tem muitos anos, né? Na verdade, a diretoria ia fazendo. Ia fazendo, nós né? tínhamos reuniões quase semanais da diretoria, uma por semana. Assim, tinha reuniões semanais? Porque nós éramos muito Brasília é pequena, como eu disse, né? Então a gente se reunia uma vez por semana, né? Eu lembro, acho que era terça-feira o dia que nós nos reuníamos E as reuniões? Era uma discussão mais política, da conjuntura e uma discussão das atividades? Sempre, a agenda era sempre a mesma, né? Informes, análise de conjuntura e encaminhamentos. Tinha sempre análise de conjuntura. Sempre. Análise de conjuntura. E os informes eram notícias que vinham do Rio, lá, do Congresso, quem estava fazendo o quê, com quem estava se relacionando, né? Trazia as notícias. E análise de conjuntura aí, a visão partidária, algum documento que saísse de algum estado, algum problema dentro do SUS em algum lugar, alguma denúncia, né? A gente usava muito as denúncias também, os velhinhos que morreram aqui no Santa Genoveva, aquela ocasião eu me lembro depois, e essas coisas, a gente, né, sempre procurava salgar um pouco a coisa. Dentro das análises de conjuntura, eu queria voltar um pouquinho. Você esteve na Itália, né? E quando voltou de lá, né? Assim, um pouco do pensamento italiano influenciou um pouco aqui na condução do SEBS, ou não? Você já acompanhava antes? Certamente. Permaneceu? Como é que foi a sua influência de lá? Quando eu fui para a Itália, eu fui fazer um pós-doutoramento, eu estava num momento assim que eu estava querendo dar um... Collor tinha ganho a eleição, rapaz, então a gente ficou, deu uma brochada geral, né? E, eu digo, vou dar uma saída, né? E aí pensei,
queria ir para Roma, que é uma cidade maravilhosa, né? Se desse para trabalhar com o Berlinguer, aquilo ia ser um sonho. Rapaz, foi o melhor momento da minha vida, eu acho, porque eu fui para onde eu queria, fazer o que eu queria, que foi fazer uma pesquisa, escrever um livro, e com a pessoa que eu queria. Então, é uma maravilha, né? E eu, então, elaborei um projeto de pesquisa, fiz um projeto para a CAPES e eu não sei como é que eles aprovaram. Eu não sabia bem o que eu queria, né? Eu sabia o que eu não queria. Eu pensei comigo, o mundo está mudando muito rápido. E realmente o desenvolvimento científico e tecnológico começou a ficar cada vez mais acelerado. As novas tecnologias estava começando a surgir esse negócio de célula-tronco, genoma. Você já começava a ouvir falar dessas coisas, né? E digo, então o processo saúde-doença vai mudar de paradigma. Então o meu projeto é esse, o processo saúde-doença na perspectiva conceitual de um mundo em transformação. O mundo está mudando no final do século XX, E a XXI. E aí eu fiz aquilo ali, né? Eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comparar a reforma sanitária italiana com a brasileira, vamos ver o que dá e vamos ver o que emerge disso aí no sentido das novas tecnologias. Eu chego na Itália, foi uma coisa maravilhosa, né? Porque como eu te disse, peguei uma carta do Aroca, uma do Eleutério e uma do Márcio Almeida, 3 comunistas aqui do Brasil, do Partidão na época também, e o Berlinguer me recebeu de braços abertos. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, um menino que nasceu na fronteira com a Argentina, agora, cheguei em Roma, né, ligo para a casa do Berlinguer, ele me atende, eu disse, senador da quinta, na época... Você já falava italiano? Só curiosidade? Já. Eu tenho cidadania italiana, consegui lá, a minha avó, meus avós eram italianos, né? Então, aí eu ligo para o Berlinguer, não, vem aqui para minha casa, eu digo, né? A Sônia fala que ele não gosta, quando ele vem ao Brasil, ele não gosta de ficar em um hotel, né? Não, fica em casa. Ela sempre hospeda, né? Então ele é diferente totalmente do mundo moderno. Fica em casa. Eu claro. vou a Roma e fico na casa dele, a Sônia também. Pois é, liguei para ele, marcamos a primeira... Ele era senador na época, né? Ligamos... Ele criava confusões na Itália, porque, por exemplo, ele não ia de carro para o Senado, ele ia de bicicleta. Então, aí no Senado não tinha estacionamento para bicicleta de senador. Então eles causavam uma confusão, ia para o jornal. Onde é que vai ser o estacionamento da bicicleta do senador? E ele com a bicicleta dele lá para Roma, coisa maravilhosa. Aí ele dizia, não, vamos trabalhar aqui na minha casa. O primeiro dia para trabalhar no nosso projeto do pós-doutorado. Porque nós decidimos escrever um livro junto. Aí marcou na casa dele, quando chegou lá pela 1h da tarde, ele, vamos comer alguma coisa. Eu disse, não, mas eu vou sair, depois eu volto. Ele disse, não. Diz ele, olha, você me desculpe, a minha mulher está viajando, nós não temos empregado, vamos para a cozinha. Ele foi cozinhar para nós, eu lavei os pratos depois. Então, o primeiro contato meu com o grande professor Giovanni Berlinguer, senador italiano, da quinta maior economia do mundo, na cozinha. Foi na cozinha, fazendo uma massa para nós almoçarmos e continuar. Quer dizer, eu digo, porque nem os nossos lá do Brasil. O cara tem castelo, essas coisas todas, né? Exatamente. É a mesma coisa. Mas daí começou a bioética? Pois também? aí começou. Aí o Berlinguer disse assim para mim, olha, Volney, eu estou com 70 anos, ele estava com 70 anos na época, quase 70, e eu deciso de cambiar de estrada. Eu decidi de mudar eu descobri um negócio fantástico, uma tal de bioética. Tudo que eu pensei na área de saúde pública e as questões éticas, passa por aí. Diz assim, você não quer pensar nisso aí? Porque eu queria estudar esse negócio da reforma sanitária. Dizia, se você quiser estudar isso aí, tudo bem. Mas isso aí eu já estou meio cansado. Ele disse assim, mas se você quiser entrar nesse negócio aqui de bioética... Aí ele me deu, eu digo, deixa eu ler esse negócio, que eu não sabia bem direito o que era. Não sabia quase nada. Aí ele me deu um monte de texto para ler. Eu digo, daqui uma semana então a gente se encontra. Que nada, eu fiquei aquela noite inteira sem dormir, uma inquietude, li aquele troço, digo, caiu minha ficha, é isso aqui. Quer dizer, a perspectiva conceitual do mundo de transformação, para mim, era aquilo ali, caiu a ficha. Tanto que agora eu estou muito feliz, né, porque conseguimos montar um programa de mestrado, doutorado em bioética na UNB, o primeiro do Brasil, com uma única área de concentração, saúde pública, né, em cima das ideias do Berlinguer, né. Então, quer dizer, foi um bom investimento da CAPES eu ter ido para lá. Com certeza. Eles não sabiam, mas eles já estavam pressentindo que seria. Mas aí né? o Berlinguer me disse, olha, eu estou começando a estudar, eu quero estudar esse tema do mercado humano, compra e venda de órgãos, e aí eu queria começar do mercado primitivo, quando o corpo era vendido inteiro, os escravos, ao mercado tecnológico. Eu digo, maravilhoso. Aí eu tinha tempo, eu fui para a Biblioteca Nacional da Itália, fiquei lá 6 meses enfurnado, levantei tudo que tinha e nós fizemos um livro, né? E foi muito legal isso aí. Então voltei, né? E plantei a bioética na UNB, ajudei aqui no Brasil um pouquinho com isso, né? Mas foram as ideias do Berlinguer. Então tudo por essa via, né? Se não fosse o SEBS, eu jamais teria conhecido o Berlinguer. Conhecido o Berlinguer. E que talvez a bioética do Brasil não fosse tão sanitária, né, com as ideias dele quanto... Né? E aí aproveitou o SEBS também para difundir um pouco esse pensamento ou não? Claro. Lá da Itália, eu mandei um artiguinho que publicaram na Nação de Debate, chama Usos e Abusos do Corpo Humano.
né? Foi um grande simpósio que foi organizado no Senado da Itália, com os maiores biologistas do mundo, né? Poxa, os figurões da bioética do mundo estão todos lá, né? E o engraçado, porque tinha uma mesa redonda de 8 pessoas, e estava o Monsenhor Elias Gretchen, que é o homem do Vaticano das questões de ética e de bioética, né? E nós somos bem contrários, o tema do aborto, fecundação, eles são completamente avessos às ideias do Vaticano, o professor Berlinguer e eu, mas nesse do mercado humano nós ficamos junto com eles, contra os caras que defendiam que rim podia ser comprado e vendido, fígado podia ser comprado e vendido, né? Então eu escrevi, de lá eu mandei um artigo para ser um debate. Para a saúde em debate. Chama-se Usos e Abusos do Corpo Humano. Foi o meu primeiro artigo de bioética. Eu escrevi de lá e mandei para cá para publicar na nossa foi o revista. primeiro artigo? Que eu escrevi sobre coisa. Bioética, foi a minha mudança de paradigma, digamos. E publicado pelo SEBS. Na Saúde em Debate de 92. O Volney, fala pra gente um pouco dos conflitos do SEBS na época da sua presidência com os poderes constituídos. Assim. Então, você falou um pouco da relação com o parlamento. Como é que foi a relação com o governo, ministério? Você passou esse período, foi o período da NOB, 96, eu não sei se lembra dessa discussão, como é que foi. Conta um pouco pra gente como é que era a relação do SEBS com o governo, principalmente com o Estado, com os municípios e estados, né? CONAS, CONASEM. As atividades do SEBS naquela época começaram a se tornar, e depois você pode ver que dali para frente, por alguns anos, a gente foi ficando muito no município e no estado. A nível federal, nós ficamos meio, a gente não fez muita reflexão. Né? Não, porque eu acho que um pouco dessa coisa, o Seixas era secretário executivo do Ministério, né? O doutor, acho que era Otávio Mercadante, também era um dos secretários, eram gente que a gente tinha um diálogo bastante bom, né? Mas, então a nível de Ministério, eu não me lembro muito, infelizmente. A memória da gente, mas eu me lembro que a gente trabalhava muito com o município e com os estados. Dependendo do estado onde havia espaço, né, o SEBS aí fortalecia. Você lembra de exemplos assim desse trabalho de municípios e estados? Sim, eu me lembro em Recife, né, na época em Recife foram feitas várias coisas, né. Porto Alegre estava começando já a dar umas sacudidas também, né. Às vezes, quando vinha alguma coisa de Londrina, né? Então eram coisas meio espasmódicas, assim. Agora, nível do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, porque teve a conferência de 96, era o Jatene, era o ministro na época, né? Era o Jatene o ministro. E o Jatene, enfim, aquela pessoa, uma autoridade técnica e tal, e a gente preservava muito o Jatene. O Jatene trabalhou muito naquela época essa história do imposto do cheque. Ele já começou a falar com a história do imposto do cheque, né? Que depois virou a CPMF e tal. Coitado, o ludibriaram completamente, pegaram o dinheiro, né? Ficou uma parte, mas ele achava que aquilo ali ia resolver tudo. Então ele canalizou muito do esforço político, acho que quase totalmente o esforço político que ele tinha, Jatene, o tempo inteiro no Congresso com essa história. E era um imposto que a gente não podia ser contra, quer dizer, um imposto sempre é ruim, porque é imposto, né? Não é vontade, mas de qualquer maneira era uma coisa que tinha como finalidade aumentar. Vocês chegaram a fazer uma discussão no SEBS sobre a questão desse imposto, da CPMF? Houve, mas nunca houve, por exemplo, mas não saiu, a gente não tinha uma força política mais para fazer aquele documento contundente que a gente fazia no tempo da ditadura, né? Porque alguns achavam que não, outros achavam, aí já começavam as divisões, né? Mas escuta, mas não, vamos pegar menos pesado, né? Então essas coisas sobre que tinha algumas pessoas no governo, essas divisões. Já tinha um né? pouco essa influência da nossa presença, né? Da presença do movimento sanitário no próprio Estado. No aparato do Estado. Né? E a defender o SUS também era perigoso, né? Atacar também. demais. Isso é outra coisa. O SUS ainda não devidamente consolidado, de repente você criticar, aí vem outra coisa que era muito pior, então era complicado. É verdade. Vocês chegaram a estabelecer alguma relação com o Conselho Nacional de Saúde ou não? Naquela época o Conselho... Porque hoje o Conselho tem outro caráter, mudou, está mais institucionalizado. Em 96 ainda não. Mas a gente dialogava com o Conselho. Né? Mas quem fazia muito isso era o Eleutério.
né? A gente tinha papéis. Então, o Eleutério, com essa facilidade que ele tinha, e ele era, como o Eleutério foi o único que teve, da nossa diretoria, que teve cargo, foi secretário executivo do Ministério da Saúde, né? Secretário-geral, se chamava aquele tempo, durante todo o tempo do Carlos Santana. Então, o Eleutério, que essa relação dele, essa relação do SEBS, ele era o primeiro vice. Ele tinha sido presidente antes de mim, dizia, não, vou levar de presidente agora, eu fico o primeiro vice. E o Eleutério que fazia essa coisa. O Eleutério, pois ali, nessa época, a nossa gestão foi de 94 a 96. Em 95, nós criamos no UNB o mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, que hoje é um programa grande, é o maior programa que nós temos lá na UNB. Tem mais de 400 alunos, né, mestrado e doutorado. É muito grande, é muito grande. E o Eleutério foi meu aluno. Né? Então o Eleutério não tinha terminado lá em São Paulo, criado um caso com ele lá na USP, aqui na Fiocruz também não deu certo a tese de doutorado dele, né? Até a Sara Scorelli, o Temporão, escreveram um livro sobre isso. E o livro está incompleto, a Sara e o Temporão deveriam ter ido conversar conosco em Brasília, porque o Eleutério estava terminando a tese dele comigo, eu era orientador, né? E eles completamente desconsideraram Qual isso era aí o no problema livro. da tese? Não sei. O Eleutério tinha feito a tese dele sobre a construção da reforma sanitária. Ele era o autor, talvez o mais bem informado sobre isso aí. Ele foi secretário executivo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a grande conferência nossa. Então, o que era a tese de doutorado do Eleutério? Exatamente a criação da reforma sanitária brasileira. Né? Só que lá em São Paulo, lá na USP, aqueles caras da USP são muito burocratas, muito caretões mesmo, não aceitaram essa tese do Eleutério na época. Coisa aquela quadradice uspiana que eu também não tenho paciência. Né? Eu não sei o que aconteceu aqui na Fiocruz, né, na INSP. Né? Aí eu disse, Eleutério, já era 96, eram 10 anos depois. Vamos fazer o seguinte, a 8ª conferência, 10 anos depois. Então propus a ele tinha escrito umas 200 e poucas páginas já, de toda aquela história, você diminuiu para 100, vamos entrevistar 12 atores fundamentais na conferência e na Constituinte de 88, né? Tá? Que foi o capítulo constitucional brasileiro da saúde. Né? Por exemplo, na época eram vivos ainda o Raimundo Bezerra, essas pessoas, o Aroca, esses atores importantes. E eu digo, você entrevista eles, como é que eles estão achando antes e depois. Então essa ia ser a tese dele. Ele ia fazer toda uma introdução com o histórico e aí botar o momento atual. Fazer um recorte com o estudo desses. Aí ele começou essas entrevistas, ele começou a ficar doente, ele não conseguia mais escrever, não dava. Ele acabou os créditos todos comigo, ele já estava com tudo pronto. Era só fazer. E esse material está onde? Esse está comigo. Está comigo. Eu tenho alguma coisa comigo dentro disso aí. Né? A filha dele ficou com muita coisa. Né? A filha dele, que é médica, né, ficou com muitas coisas. Ele já tinha feito praticamente, os créditos estavam todos prontos, ele fez a minha disciplina de bioética. Chegou a estudar ainda, já era bioética. Sim, ele fez uma ou outra lá para complementar crédito, a gente liberou ele todos os créditos, o que era possível, mas bioética ele quis fazer, dizendo, isso eu quero fazer para ver como é que é e tal. Né? E aí ele foi, a gente já sentia que a gente Eleutério, então você vai escrever essa parte aqui, semana que vem a gente se reúne. E não vinha, começou a patinar. E ele nunca foi assim, ele era rápido, objetivo, não? E com a clarividência. Né? Mas como é que você vai imaginar que ele teria o problema de saúde que ele teve? Né? Com um comprometimento grande, né? Mas fala mais um pouquinho assim, do papel do Eleutério na sua gestão. Você falou que ele fazia essa articulação com as esferas de governo, ele cumpria... O Eleutério, quer dizer, ele teve esse lado de um grande companheiro de toda a reforma sanitária, e lá no UNB ele foi um grande companheiro nosso dentro da UNB também, porque ele que criou o núcleo de saúde pública. A UNB era uma coisa absurda, que tinha uma faculdade de medicina, uma faculdade de ciência da saúde com a medicina dentro, e que não tinha nada de saúde pública. Né? Ela tem um tal de núcleo de medicina tropical, né? Que é um negócio horroroso, né? Tem um mestrado e doutorado. Né? Eu, na época que fui presidente da ADUNB, da Associação dos Docentes, eu descobri em 1980 que eles tinham um convênio com as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? E eles estavam fazendo pesquisa com leishmaniose no sul da Bahia e doenças de Chagas. Eles deixaram, tinha uma cidade chamada Mambaí, né, no sul da Bahia, 200 quilômetros de Brasília. Né? Essa cidade é uma cidade de 2.500 mil habitantes. 90% da cidade das casas tinha o barbeiro. E as pessoas tinham Chagas direto. Né? Eles deixaram essa cidade 5 anos sem borrifar. E nós descobrimos isso. Né? Denunciei isso para o Scalco era presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Né? Não saiu nenhuma notícia em nenhum jornal do Brasil. O Canal 5 da França veio a Brasília
Eu dei toda a informação. Um dia nós fomos lá, tentamos invadir esse núcleo de medicina tropical. O cara que coordenava, um tal de Aloysio Prata, um dos grandes da dermatologia brasileira, um sem vergonha, que infelizmente a minha universidade deu título de professor emérito. Né? É uma vergonha isso aí, porque esses caras fizeram essas barbaridades naquela época, o duplo estándar de pesquisa, né? Estudar a história natural da doença, é o que fizeram com os negros de Tuskegee, na Alabama, nos Estados Unidos, aqueles negros de 1930 até 72, deixaram os negros sifilíticos sem nenhum tratamento, fizeram isso em Mambaí. Essa história alguém devia resgatar, sabe? É nesse núcleo de medicina tropical. Você descobriu isso como você descobriu? Um jornalista lá de Brasília, Fernando Tolentino, que hoje é o chefe da imprensa do Senado, da gráfica do Senado, né? O Tolentino fez um jornal e denunciou tudo isso, um jornal negro lá de Brasília. O jornal durou meio ano, quebrou, a polícia fechou, né? Mas a gente descobriu essa história porque um dia nós invadimos a sala. Tinha uma sala dos americanos lá dentro do núcleo de medicina tropical, trancada a chave. Um dia nós fomos lá e batemos uma porta e derrubamos. A gente era pesado aquele tempo, de 79, Era 80. abusado, Aí né? que o reitor queria me mandar embora por causa dessas histórias, né? E a gente denunciou e tal, mas não saía nada. E o Eleutério junto? Não, o Eleutério, isso que eu estou querendo resgatar. Quando o Eleutério veio para a UNB, né, depois de sair do ministério e tal, o Eleutério não é de lá nessa época, né? O Eleutério veio nos anos 90, e o Eleutério cria, porque não tinha nada, o que tinha de saúde pública era esse núcleo de medicina tropical completamente, né, positivista, conservador e sacana, né? E aí o Eleutério cria o núcleo de saúde pública. Então o Eleutério tem um papel fundamental dentro da UNB. E o núcleo de saúde pública, o Unesp, que existe até hoje, né? O SEBS ficou funcionando junto lá. Então aí o Eleutério assumiu a presidência do SEBS de 92 a 94, né? Aí nós botamos o SEBS funcionando. Eu voltei em 92 da Itália, mas então o Eleutério era muito amigo meu, éramos amigos, então era um parceiro, irmão, a gente andava junto sempre. Então nas lutas da UNB. E quando o Cristóvão Buarque ficou reitor da UNB, eu era decano, pró-reitor, que a gente chama decano na UNB, o Cristóvão criou um negócio chamado Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, criou núcleos temáticos. Então criou-se o núcleo de estudo da criança, núcleo de estudo da mulher, núcleo de estudo dos fenômenos paranormais, tinha uns malucos lá que vão procurar descovador, núcleo de estudo da velhice, né, de energia. É muito legal, são 35 núcleos hoje. E o Eleutério virou diretor do Centro de Estudos Avançados. Então, todo o conjunto. E o núcleo de saúde pública passou a ser um dos núcleos dentro do Centro de Estudos Avançados. Então, o Eleutério era coordenador do núcleo e diretor do centro maior. Né? Isso foi tudo nessa época. Então, quando eu assumi o SEBS, o Eleutério estava de diretor do centro. Foi até para ele aliviar um pouquinho. Né? Mas a gente fazia essas coisas, militante, né? A gente faz tudo junto com todos. Ia trocando, né? Tudo, também, então, enfim. O próprio Centro de Estudos Avançados da UNB fazia alguma atividade com o núcleo de saúde pública, a gente colava o nome do SEBS lá, sempre. Né? O que você sente falta dessa época? Eu sinto falta da militância, que a gente era mais aguerrido, né? E eu li alguns manifestos agora que a diretoria da Sônia fez, e eu gostei porque eu senti um pouco daquela coisa de antigamente. Eu acho que nós tínhamos que ser independentes. Você sempre foi muito independente, irreverente muitas vezes. Nós andávamos muito bem comportados. Eu acho que a Sônia ajudou, vocês estão ajudando a gente perder um pouco esse comportamento, essa caretice, sabe? Apesar de que as pessoas que estão no Ministério são nossos amigos, mas meu amigo, você tem que ter o direito de criticar o seu amigo. Você briga até com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai. Por que não com o amigo? Temos que ter exatamente essa dialética, porque sempre foi, o combustível do SEBS, né? Eu acho que está voltando. E quando eu li aquele documento, eu digo, opa, fiquei com maior tesão, achei ótimo. Fala um pouquinho para a gente, essa pergunta se eu não fizer, a Vânia, que é a coordenadora ali do coisa, me bate, que é para perguntar sobre a coisa do financiamento do SEBS. Você já falou um pouco, disse que não tinha dinheiro, na verdade, nenhum, ou seja, você já resumiu bem. Mas vocês faziam coisas de vender a revista para ganhar um dinheiro e mais, eventualmente, algum... A gente vendia as revistas, mas a revista sempre é muito pequeno, né? Levava nos congressos, a gente andava com esse pacote lá, levar para lá e para cá, Congresso da Abrasco, Conferência Nacional de Saúde, mas os recursos eram um recurso outro de ministério,
de secretaria de saúde que a gente conseguia, né, às vezes, daqui e dali, na Fiocruz, onde tinha algum companheiro sebiano, digamos, com algum espaço que pudesse arrecadar algum dinheiro, era por aí. E a gente fazia as divulgações, a revista de divulgação para o Salão do Debate. E ali sempre tinha um trambiquezinho, para a gente sobrava um dinheirinho da divulgação para a gente embutir na revista, para a revista poder ser publicada. Eu negociava com a... A divulgação ajudava a financiar a Saúde em Debate também. Isso, então botava lá a divulgação, em vez de fazer 1.500, fazia 1.000. Tá certo. Ia tocando dessa forma. Ia tocando. O SEBS nunca teve muito dinheiro, né? Como a gente não gastava luz, o telefone era lá do Núcleo de Saúde Pública, nessa época da nossa gestão, né? Então a UNB bancava essas coisas, né? Via o Núcleo de Saúde Pública, a gente não tinha gastos, né? A secretaria, a gente usava a própria secretaria do Nesp também. A única dificuldade é quando tinha que fazer alguma reunião, viajar, aí a gente ia... Era mais difícil. Ia pedir passagem para deputados, os deputados tinham uma cota de passagem, então os deputados mais militantes, de vez em quando, davam passagens, né? Era essa forma, né? Era uma forma muito específica. Cada ação, a gente ia atrás de um dinheirinho para aquela ação. Tinha um dinheirinho que correr atrás do dinheiro. O Eleutério era muito bom nessa questão de captação também, pelos contatos que ele tinha, né? Ele, facilidade e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, na verdade nós cumprimos aqui o nosso roteiro, mas eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse mudar alguma coisa nessa trajetória sebiana, né, o que você mudaria? Ou você não mudaria nada? Não, o começo eu não mudaria nada. Até a Constituinte de 88 não mudaria nada. Eu acho que depois a gente perdeu um pouco a perspectiva, o que fazer. Os quadros nossos foram para o Estado e a gente ficou naquela perplexidade de muitos dos nossos serem Estado, e aí a gente era acostumado a tirar pedra, e nós viramos vidraça, e a gente tinha medo também de agredir o SUS. Eu acho que a gente não soube levar bem a coisa nos anos 90, né? E o começo agora dos anos 2000, né? Essa questão da politização, né? O papel político do SEBS realmente, eu acho que o crescimento muito grande da Abrasco, que foi uma coisa muito boa, né? E foi extremamente saudável, né? Mas ficou muito isso, o SEBS acabou ficando um filho pobre, um irmão pobre da Abrasco, né? E menor, parece que não crescia e tal. E eu acho que isso foi um erro, a gente não devia ter aceito muito isso aí, eu acho que devia ter havido mais briga com relação a isso aí, sabe? Ser mais SEBS. Ser mais SEBS, exatamente. Sido mais SEBS. Não ficar muito atrelado, né? Não muito acadêmico? Chegou um momento que a revista estava ficando meio acadêmica, também meio careta, né? E eu acho que tem que voltar a ter manifestos, como esse agora recentemente foi feito, né? E se o governo faz alguma coisa errada, o SEBS tem que botar o bedelho, né? A gente ficou preservando muito esses anos todos. Porque alguns são de um partido, outros são do outro, então não dá. E isso eu acho que foi isso, eu faria de novo, né? Eu faria de novo, acho que não, eu faria de novo. Tentaria radicalizar um pouco mais visibilidade, no posicionamento político. A entrada dos quadros no aparelho de Estado, de certa forma, refreou a crítica. Desmobilizou a gente, né? E aí... Esperando meio para ver o que acontecia. Além de que esvaziou um pouco o SEBS, porque o pessoal... Estava todo mundo para lá. Foi assumir outras Foi para o município, foi para o Estado, foi para o exterior. Quantos foram para o exterior, para organismos do exterior também, né? E aí a perspectiva agora, na sua visão, ela qual seria? Olha, eu acho que a saúde no Brasil, infelizmente, eu tenho visto o governo Lula de uma forma muito favorável, apesar das críticas e tal, tanto que ele está com uma aceitação muito alta, né? Agora, na área de saúde, nós não temos andado como devíamos, não. Não está bom, não. Né? Como eu disse, despiorou, né? É pouco, é muito pouco na área de saúde. Se nós compararmos o orçamento sanitário brasileiro comparativo com os nossos vizinhos, com a Argentina, com o Chile, é vergonhoso, quer dizer, tem que duplicar pelo menos, né? Então não adianta ficar querendo distribuir miséria aí, né? Então tem que se fazer um novo, acho que um novo pacto pela saúde, né? Não é um pacto só político. Eu acho que tem que parar com essa história de que gastar com saúde é gastar, não é gasto, é investimento em saúde, né? E a educação também, a educação até que o ministro da Educação tem mexido mais com as coisas aí. Acho que o ministro temporal tem tido coisas interessantes, aborto, coisa específica, mas conjunturalmente, eu estou achando que eu não estou gostando desse Ministério da Saúde, não.
E moro em Brasília e estou acompanhando de perto, né? Outra burrice que fizeram, muito grande no meu entendimento, posso estar enganado, mas é a minha opinião, né? E o SEBS deveria ter jogado duro nessa história aí. Isso foi na gestão do meu querido amigo Agenor. O ministro Agenor Alves é um grande querido amigo meu, sebiano também, né? Na gestão do Agenor, o ministro deixou de ser o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que isso tem uma simbologia muito forte, é muito legal um sindicalista, um egresso do movimento sanitário brasileiro ser o presidente do Conselho Nacional de Saúde, mas perde aquela visibilidade, o ministro é o presidente, mas só que ele não manda no conselho, né? Então isso eu acho que foi um passo em falso terrível. Isso aí era uma coisa que, por exemplo, o SEBS na época deveria ter batido, porque, ou pelo menos se alguém pensasse, eu também fui culpado também, porque não falei nada, né? Então essas coisas, eu acho que perdeu, não é que o Conselho Nacional de Saúde não tenha força, ele tem força, né? Mas com o ministro é outra força, envolve uma autoridade de Estado, né? E o ministro não pode chegar lá querendo mandar no Conselho, porque o Conselho é autônomo, né? Então é uma relação muito legal, eu acho que foi um erro essa mudança aí. Você acha que né? isso tem promovido um afastamento do ministro e das posições do Ministério em relação ao Conselho? Sem dúvida nenhuma. O Conselho vai ficando aquela coisa, sabe? Fica esse conselho enchendo o saco, atrapalhando. Né? Se o ministro está lá, não, o ministro foi, ou ganhou o conselho num bom diálogo, no diálogo democrático, tem que obrigar ao diálogo democrático, mas né? A negociação. Mas o ministro pode ser eleito, e o ministro é o ministro da Reforma Sanitária, que ajudou a montar o conselho, ou os conselhos. Sim, mas não é uma crítica ao ministro especificamente, foi essa decisão, né? Não é, aliás, foi a decisão anterior, né? Mas eu estou dizendo, acho que estrategicamente não foi um bom passo. Eu acho que o ministro da Saúde, como presidente do Conselho Nacional de Saúde, isso dá um status, dá um compromisso, sabe, de Estado com sociedade, né, inalienável, né? Eu acho que isso aí não estava pronto aí, não sei se para o futuro, mas nesse momento eu não achei legal não, por exemplo, entre outras coisas, né? E a questão do orçamento mesmo, essa vergonha, eu tenho dito, olha, eu semana passada dei uma entrevista para o Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, que no Congresso existem vazios legislativos criminosos. Por exemplo, me perguntaram sobre o negócio de bioética, tecnologias reprodutivas. Né? O Congresso votou a lei de biossegurança em 2005 e juntou 3 coisas completamente estapafúrdias. Transgênicos, alimento transgênico, uso de células tronco embrionárias e o funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Quer dizer, um projeto que tinha que ter sido fatiado foi juntado num Frankenstein, né, e aprovaram. Aprovaram a lei de biossegurança, então a lei dizia o seguinte, que embriões de clínicas de reprodução congelados há mais de 3 anos poderiam ser utilizados para pesquisa com células-tronco. Né? Rapaz, o Ministério da Saúde não sabia, a Anvisa não sabia quantas clínicas de reprodução tinha no Brasil. O primeiro bebê de proveta brasileiro nasceu em 84, é uma moça de Curitiba que vai fazer 25 anos agora em junho. Até hoje não tem legislação. Eu chamo de vazios legislativos criminosos, porque pessoas inescrupulosas, médicos inescrupulosos, estão usando terapias que são muito eletivas para casos específicos e são muito invasivas. Por exemplo, uma chamada ICSI, injeção intracitoplasmática. Você bota um espermatozoide moloide lá dentro de uma seringa e injeta dentro de um óvulo. Dá origem a um embrião. Mas é um embrião frágil, que certamente vai ter fragilidade imunológica. Esses caras estão fragilizando a espécie. Eu não estou falando aqui de eugenia, eu estou falando de eugenética, que é outra coisa, né? De você selecionar melhor o que você pode selecionar. Então, a Câmara não consegue votar essas coisas, não consegue votar uma lei de aborto, não consegue votar lei de terminalidade da vida, não consegue, a lei de transplante fizeram uma besteira no final dos anos 90, na época do Fernando Henrique, a doação presumida. Então, o Congresso é um caos, né? Então, acho que tem que haver uma pressão maior em cima do Congresso. Esse é um dos papéis que o SEBS sempre teve muito bem antigamente, né? Eu fazer mais pressão em cima dos nossos parlamentares, para eles terem um papel mais representativo dentro da Câmara. Essa discussão agora, por exemplo, do aborto, né? Pô, o aborto é uma discussão residual, né? Cristã, arcaica aqui da América Latina. Todos os países da comunidade europeia já têm aborto regulamentado, até Portugal, né? Aqui essa coisa, aí vai para a Comissão de Justiça da Câmara, por 35 votos a meia dúzia, votam contra, nem discutir o negócio para ir para frente, um projeto de lei da Jandira Fegali. Então, sabe, é um atraso isso aí. Então, acho que essas coisas, aí pegar o SEBS junto com as mulheres, o SEBS dá outra visão, não é só, as feministas estão muito marcadas nisso aí. Por exemplo, nisso aí, né? Essa questão
questão da fecundação assistida, né? Então, essas novas tecnologias, a gente poderia, de repente, mudar um pouco o discurso. Aí que eu acho que é a ponte da bioética. A bioética pode ajudar muito nisso aí, né? Muito. E isso aí, os congressos da Abrasco não têm aberto espaço para a bioética. O Berlinguer está falando disso há 15 anos, né? Não é à toa, né? A Unesco fez uma declaração de bioética em 2005, que é um primor, né? E foi a declaração que a América Latina defendeu. Foi uma luta para tirar os temas éticos das meras questões biomédicas e biotecnológicas. Quer ver outra coisa esse ano que está na pauta aqui, que de repente seria uma pauta para o SEBS? Dia 17 de outubro de 2008, ano passado agora, faz poucos meses, a Assembleia Médica Mundial, reunida em Seul, na Coreia, fez uma coisa criminosa também. Mudou a declaração de Helsinki em duas questões chaves. Uma, permitindo o uso do placebo de forma muito mais flexível para as pesquisas. E a outra, tirando a obrigatoriedade do patrocinador da pesquisa, terminada a pesquisa, de continuar o tratamento do sujeito da pesquisa. Não tem mais isso, quer dizer, usa o sujeito como objeto, como dizia o Kant, o que terminou, pode dar um pontapé e chega e tchau, né? E o duplo estándar, quer dizer, o filme O Jardineiro Fiel mostrou claramente isso aí. Então isso agora está permitido na Declaração de Helsinki. Eu dei uma conferência em Roma agora dia 16 de dezembro, né, na Unicri, que é o órgão das Nações Unidas contra crimes, né? Então, tinham 16 países da África representados, denunciando isso aí. A Declaração de Helsinki não serve mais para os nossos países. E o Brasil foi bobalhão, porque no ano passado, essa reunião de Seul, teve uma reunião prévia preparatória aqui em São Paulo. A mim não me chamaram, eu não fui convidado. Nenhum dos encontros, Cláudio Lourenço, da Universidade da Bahia, não foi convidado. As pessoas que gritam mesmo e que são politizadas nesse tema, então foi aqueles caras do CFM, foram contra, mas não disseram assim, nós somos contra, disseram assim, nós não somos a favor, né? Então o Brasil agora, do atual ministério, diz que não era a favor. Mas quem é que está assessorando a bioética lá dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia com o senhor Reinaldo Guimarães? Pessoas extremamente conservadoras, né? Com um novo discursinho de célula-tronco, esse discurso é muito modernista, mas é um discurso que por trás desvia. Eu interessa, por exemplo, não me interessa luta em defesa, não é que não me interessa menos a luta globalizada de defesa dos direitos reprodutivos ou contra a discriminação de homossexuais. Eu estou preocupado com o idoso pobre, com o homossexual pobre, com a criança pobre. Eu acho que o problema desse país é um problema de politização dessas coisas, né? Então o Brasil nessa história aqui, da Declaração de Helsinki, que eu acho que isso o SEBS pode pegar, ele vira um grande campo de pesquisa. Sabe quantos sujeitos de pesquisa teve no Brasil no ano 2008? 250 mil sujeitos de pesquisa. Quer dizer, através de ensaios clínicos internacionais, né? E agora, claro, o Brasil votou contra, a justiça seja feita. Mas não adianta, o Brasil tinha que ser articulado para não deixar a Declaração de Helsinki ser mudada. Então são essas coisas que nós fazíamos. Hoje em dia, com o desenvolvimento científico e tecnológico, na biotecnosciência, nós temos que botar um pouquinho o SEBS dentro disso aí, porque essas coisas estão na pauta do dia. A questão de célula-tronco. Não adianta falar de célula-tronco. Sim, se as pesquisas com células-tronco realmente democratizarem o acesso das pessoas a benefício, diminuir custos, e isso for levado de forma universal para o sistema público, maravilha, né? Mas então essas coisas, eu acho que nós temos um espaço bom para... Então esse vazio que houve nos anos 90, eu acho que se a gente começasse a pegar esses vieses e utilizar o SEBS como um veículo de politização dessas questões, né? Porque na realidade essa declaração de Helsinki, ela vulnerabiliza as populações vulneráveis, essa que o SEBS sempre defendeu que tem que ser protegida, né? Então isso não tá bem colocado. Ou seja, tem também tema, a reforma sanitária também precisa rever temas, né? Esse rever a sua agenda, claro. Isso, rever a sua agenda, e esse é um tema claro. Então, importante. Isso que a bioética está trabalhando chama-se ética aplicada. A questão não é mais eu não vou fazer porque eu não posso fazer. A gente já pode fazer tanta coisa. Eu não vou porque eu não devo fazer. Esses limites éticos, né? Eles têm que começar a ser discutidos. A questão da ética na alocação de recursos, a priorização de recursos tem que ser a partir de um referencial ético. E você pode usar, por exemplo, uma linha filosófica que é o utilitarismo, consequencialista. Você vai colocar o recurso aonde ele trouxer melhores benefícios para o maior número de pessoas possíveis, pelo maior espaço de tempo possível. Isso é uma ótica utilitarista, consequencialista, mas ela é justa, ela filosoficamente, ela te permite você ter uma base. Então, por que os orçamentos públicos em saúde no Congresso Nacional ou no Ministério não são discutidos sob esse prisma? Por que a gente não pode pegar o que se chama de ética aplicada, bioética, modernamente, né, para trabalhar
a priorização na alocação e no controle de recursos públicos em saúde, por exemplo. Né? E eu acho que então o SEBS tem um espaço novo dentro desse século XXI, e o Berlinguer, como sempre, viu essas coisas na frente. Sabe o que o Sérgio Aroca me dizia disso? Ele dizia assim, Volney, esse negócio da bioética do Berlinguer que você está trazendo para cá, o Conselho Nacional de Saúde é um Conselho Nacional de Bioética, o Aroca dizia. Eu digo, é isso aí, Sérgio. Dentro dessa visão das questões de bioética quanto a ética da vida, a ética da qualidade da vida humana. Da qualidade da vida humana. A qualidade da água, a qualidade do oxigênio que você respira, o acesso aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico, a luta contra a pobreza. E o Conselho tem, de fato, essa diversidade, né? Sem dúvida uma nenhuma. pluralidade de atores bastante grande, né? E ele coloca temas os mais diversos o tempo todo. Exatamente. Pois é, e a bioética é inter e transdisciplinar. Então, nós fizemos uma pesquisa com os membros do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, o Estadual de Saúde de Goiás e o Nacional de Saúde, perguntando para eles, você acha que se você recebesse um treinamento de 15, 20 horas em bioética, você ficaria mais apto? Você gostaria de receber, né, para você exercer a sua ação? Melhor a sua ação. O municipal foi 60 e poucos por cento, o estadual deu 70 e poucos por cento, o nacional, que é mais politizado, deu 80 e poucos por cento. Favorável. Então, né? Então, eu acho que o SEBS, então, dentro do SEBS, a gente também poderia começar a rever essas agendas nossas, porque o mundo mudou muito, foi muito rápido o que aconteceu nos últimos 20 anos, né? Então nós perdemos um pouco essa coisa, um pouco houve esse esvaziamento, que nós já falamos, porque os companheiros foram para outras áreas, mas um pouco a agenda mudou, e a gente não pegou, nós estamos ainda muito naquela promoção de saúde, né? Que avançou, eu acho, com saúde da família, com essas coisas todas, mas tem mais coisas nesse meio aí que a gente ainda não percebeu direito, né? Eu acho que esse livro agora, que foi publicado pela Fiocruz, aí por vocês todos, pela Lígia... É o livro do SEBS. O livro do SEBS. SEBS e esse Fiocruz, livro aí, ele reatualiza a agenda, muito bem, de certa forma, eu acho. Ele é grande demais, vamos ter que secar ele aí. Exatamente. E pesado. E pesado. Papel Não, mas pochete. eu fiquei muito orgulhoso. Muito honrado O de livro participar foi... desse Nós livro, estamos assim... Mas muito o espaço do CEP para discutir bioética e tudo mais está aí. Estamos precisando das totalmente. colaborações, das Tá publicado mais, ajudas. Agora nós podemos fazer uma revista, um número de bioética. Certamente tem tanto material. Né? Até nós temos até dinheiro agora. Não, Temos que aproveitar enquanto tem, porque já não vai ter mais. Uma coisa extraordinária que está acontecendo hoje é a produção acadêmica na área de saúde pública. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Olha a revista O do Brasil Brasco está aí. na frente, Cresceu vertiginosamente. Impressionante, né? Não. Quer dizer, o pessoal foi para a academia. Um aluno meu está terminando agora de fazer um levantamento lá da Federal Fluminense, um professor lá da enfermagem, e ele é enfermeiro e advogado. Ele fez um levantamento de todos os programas de mestrado e doutorado em ciência da saúde no Brasil. Sabe quantos são? 595. É muita coisa, né? É um espanto. E mais quase 200, são 190 e poucos, da interdisciplinar que tem interface com a saúde. Nós estamos estudando o que tem de bioética dentro desses programas. Mas eu fiquei impressionado com isso aí. Né? Muita gente. Então, quer dizer, se imagina tudo isso aí. E o pessoal hoje está nos serviços, o pessoal do município, do estado, federal, que estão fazendo dissertações de mestrado. O pessoal está estudando. Mas, por outro lado, tem muita coisa repetitiva. Quer dizer, aquela coisa muito da epidemiologia local e tal, que repete. Então, tem que ter esse cuidado. Eu acho que algumas pessoas, acho que o SEBS pode ser aquela coisa do mal comportado, né? Do menino mais travesso. Mais travesso, que fica catucando e chamando a verdade, né, a todo momento. É isso. A gente leva os puxões de orelha por causa disso, mas faz parte. Vários, né? Já estamos levando depois de velhos, inclusive. Mas é legal. Bom. Se a gente tiver um companheiro onde botar a cabeça no ombro, aquele que a gente sabe que vai com a gente, né? Se a coisa ficar feia, sabe consolar. Que tem alguém, exatamente. Mas enfim, né, eu acho que esses anos de SEBS, para mim, o SEBS, como eu disse, eu queria reforçar isso aí. Eu realmente... A militância minha em saúde se deu pelo SEBS, né? Caiu a ficha com as coisas e a minha vida acadêmica daí foi para o SEBS, então foi assim, essencial. Foi muita coisa, foi bom. Muito. Excelente. Quer falar mais? Pode continuar, a gente fica aqui escutando. Eu saco o pessoal aqui escutando toda a história é ótima, excelente. História. Muito bom, muito bom. Mas é bem informal, né? Legal. Foi bom. Algumas coisas a gente lembra, outras não lembra. Uma coisa é você lembrar de outras coisas, depois você vai mandando, porque esse é um pedaço da coisa do projeto. Obrigada, Volney. Foi muito bom, né? Muito bom.